Olá, alunos, bom dia. Aqui é a professora Sandra. Eu vou explicar a atividade da semana passada na plataforma. Ela está disponível já na plataforma. É a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, ela é uma das 5 regiões do Brasil. O Brasil é dividido em 5 regiões. E a Centro-Oeste é uma das 5 regiões do Brasil, tá? O território brasileiro ele é constituído por 3 estados da região Centro-Oeste: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá? É uma região predominante com um clima tropical, né? E um verão chuvoso e um inverno seco. A vegetação predominante na região Centro-Oeste é o cerrado. É um dos biomas mais gerados de preocupação no mundo. Não é só no estado, no mundo. Nessa região, podemos encontrar os relevos, os planaltos, que são estruturas básicas da região. É bom destacar também as serras e as chapadas. Essas estruturas mais elevadas, elas funcionam como divisores de água para várias bacias hidrográficas do Brasil. Outro aspecto natural são os rios. Aí nos rios a gente tem a bacia de Tocantins, a bacia do Paraná e a bacia do Paraguai, que estão nessa mesma região, tá? Ele é um estado, essa região ela é uma região menos populosa, né? E a população dela foi reduzida por causa da chegada dos colonizadores. A população foi reduzida e dizimada. E diversas regiões se originaram os povoados com os bandeirantes, que procuravam pedras preciosas, e também os indígenas, que eram tratados como escravos nessa época. A partir da fundação da cidade de Brasília, em 1960, o povoamento e urbanização da região intensificavam e até meados do século XX, muitas cidades não paravam em pequenos povoados, não passavam de pequenos povoados. Aqui dá para vocês verem no mapa que mostra as regiões, né? Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, certo? A expansão ocorre no Brasil, se destaca a parte agrícola, né? O setor industrial pequeno, com base na economia, desenvolve base em atividades agropecuárias, que é a criação de gado, de bovinos. E entre as décadas de 60 e 70, essas terras agrícolas do Sudeste, elas já eram intensas, e com muitos agricultores dessa região começaram a vir buscar terras para plantar, então foi também tornando a agricultura também, ficando forte, a produção agrícola nessa região. E aqui se destaca o milho, o arroz, que são grãos, né? É a produção de grãos. Geralmente, em grandes propriedades, monocultura faz parte da produção e destina-se à exportação. Também começou com o aumento, começou a exportar seus produtos. E a criação de gado, como eu falei, a agropecuária nessa região centro-oeste ela é forte, criação de bovinos. E ela cada vez fica melhor. Cada vez que passa, a criação de gado fica melhor nessa parte. É tradicional a criação de gado. Aqui tá as regiões, ó. Falam das 5 regiões, ó. Sudeste,
que tem 18,8%, a região sul, que tem 13,4%, a nordeste, 13%, a norte, 20%, e a centro-oeste, ela está com 34,4% da região, da produção de bois, bovina na região. Ela é uma das maiores produtoras, não só do Brasil, mas do mundo também. Depois a gente vai ver o outro texto que a gente tem, deixa eu pegar ele aqui, que vai falar sobre o Distrito Federal, né, de Brasília. Brasília, a cidade de Brasília é a capital do nosso país, construída na década de 1950 e inaugurada dia 21 de abril de 1960. Cidade planejada e construída para o projeto e elaborada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. O projeto organizou a cidade em setores comercial, residencial e hoteleiro, e etc. A construção gerou grande abertura de estradas que ligaram o centro-oeste às demais regiões. Nesse período, a migração foi intensa e os operários de todas as partes do Brasil, principalmente do Nordeste, foram para a região trabalhar na construção da capital federal. Esses operários, chamados de candangos, foram morar na periferia de Brasília, e as áreas ficaram conhecidas como cidades satélites. Essas áreas apresentam pouca infraestrutura e apresentam poucos serviços públicos e faltam moradias adequadas aos habitantes para seus habitantes, além de centros de lazer e de cultura. Depois a gente vai falar sobre o Cerrado, né? Que no Cerrado a gente vai perceber, conhecendo o Cerrado do Pantanal. Embora a paisagem seca, o Cerrado apresenta grande diversidade de espécies animais e vegetais, né? O Cerrado ele apresenta um verão chuvoso e um inverno seco. E a vegetação é predominante nessa área do Pantanal. Nessa região podemos encontrar relevos, planaltos, que são as estruturas básicas da região, e destaca-se também aqui as serras e os planaltos. Correto? Essas estruturas mais elevadas, elas também acabam servindo de divisores, funcionando como divisores de água para as bacias hidrográficas do Brasil. Os impactos do cerrado. Os impactos do cerrado é a mineração de material, causa grandes impactos ambientais, ameaçando espécies e extinção, né? Porque com as queimadas, para eles limparem os terrenos, eles começam com as queimadas e isso vai devastando a região e acabando com a fauna e com a flora, porque muitos animais que vivem aqui acabam sendo mortos e entrando em extinção, certo? Aqui tem a foto do ipê amarelo, que é a planta característica do cerrado, o tamanduá, que é uma espécie típica do cerrado também, e árvores, troncos e galhos tortuosos, que é os troncos tortos. E aqui na quarta imagem, está falando sobre as queimadas na áreas do cerrado, né? Aqui está mostrando no parque aquático, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Depois a professora, desse texto, vamos ver o que a professora vai passar para vocês. Agora a gente vai fazer a correção dos textos, das questões que a gente tem, tá bom? Depois também tem fala aí na teoria sobre o tema. O Pantanal corresponde a uma vasta planície, que tem terras do estado do Mato Grosso do Sul, além de terras da Bolívia e do Paraguai.
atravessada por inúmeros planícies do Pantanal, tem áreas frequentadas inundadas no período de cheia. No Pantanal encontram-se várias espécies de vegetais e animais, as quais destacam-se os tuiuius, as jaguatiricas, as onças pintadas, as garças e os jacarés também. E a devastação, assim como ocorre no Cerrado, o equilíbrio ecológico do Pantanal também vem sendo afetado. Os garimpos, a caça, a pesca, o turismo e a agropecuária praticada de maneira predatória e inadequada, ainda a construção de estradas e usinas hidrelétricas em áreas pantaneiras geram graves impactos ambientais, porque tudo isso vai afetando a fauna e a flora, correto? Aí a gente depois tem umas questõezinhas para resolver, ó. A região centro-oeste localiza-se no interior do território brasileiro. Ela é formada por quais estados? Por quais estados que a região centro-oeste ela é formada? A professora falou lá no primeiro, ó. É pelo estado do Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Correto? Então é a alternativa A. Aí depois tem a alternativa B. De acordo com o texto, vários povos já se habitavam na região antes da chegada dos colonizadores. Foram dizimados e tiveram sua população muito reduzida. Assim, com a região norte, o centro-oeste é pouco populoso e pouco povoado. Então é a alternativa A. O desenvolvimento da agricultura do centro-oeste ampliou as áreas de produção agrícola no Brasil e fez uma região um dos maiores produtores de grãos do país, principalmente soja, milho e arroz. Essa cultura desenvolveram-se geralmente em grandes propriedades monoculturas, né? Então é a alternativa A. Quais os tipos de atividades causam grandes impactos ambientais no Cerrado, ameaçando várias espécies de extinção? A atividade agropecuária, explorando mineral e extração da madeira, como queimadas provocadas pelas pessoas com o intuito de limpar os terrenos, e atividades agropecuárias. O AB, o garimpo, a caça, a pesca, o turismo praticado de maneira predatória e ainda a construção de estradas e hidrelétricas de maneira. Qual que é essa daqui? É a alternativa A. A exploração de minerais e madeiras queimadas provocadas para limpar o terreno. Agora a atividade número 5. O equilíbrio ecológico do Pantanal, assim como ocorre no Cerrado, também é afetado. A devastação de grandes impactos ambientais são causadores. Quem que são causadores? O garimpo, a caça, a pesca, a agropecuária, de maneira predatória e inadequada, ainda a construção de estradas hidrelétricas e em área pantaneira. Então, é a alternativa B. Aí é só realizar e enviar para a professora, tá? Bom dia, fiquem com Deus. A professora vai estar daqui a pouco na aula 5, né?